Essa campanha de oração tem como tema a gente aprender a orar com Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 1, aconteceu o seguinte, olha só o que a Bíblia diz. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E em resposta a isso, que foi o pedido desses discípulos, Jesus então começou a ensinar os seus discípulos a orar. Isso você vai encontrar agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. E o nosso propósito ao longo desses 40 dias é estudar esse trecho da Palavra de Deus e os trechos que são paralelos a ele e aprender com Jesus aquilo que Jesus ensinou a respeito de oração. Eu acho que não tem ninguém melhor para ensinar a gente a orar do que Jesus, você não concorda? E ele então vai explicar para a gente como funciona a oração. E a gente vai começar, não é? E no livro que você tem, que você vai adquirir, não é? Você vai poder acompanhar as lições, cada dia tem um pedacinho dessa lição sobre a oração. Nos cultos a gente vai estar estudando isso, dando uma explicação mais ampla. Nas casas a gente rememora isso e ora como a gente aprendeu, não é? E a gente assim vai vivendo essa dinâmica de oração. Mateus capítulo 6, verso 5 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. É interessante que Jesus, quando respondeu o pedido dos seus discípulos, o seu objetivo não era que houvesse uma fórmula mágica de oração. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica de oração. Por isso ele vai dizer anteriormente, olha, não façam como os pagãos, que ficam repetindo sempre a mesma coisa, como se fosse um mantra, aquelas mesmas palavrinhas o tempo todo. Mas quando vocês orarem, orem mais ou menos assim, olha o tema, olha o entendimento, olha o que tem aqui nos assuntos. E a palavra de Deus então vai nos ensinar a como a gente pode viver essa dinâmica de oração. Eu vou olhar para esse texto fazendo perguntas para ele. Então eu vou olhar para esses versículos e vou fazer algumas perguntas para que eu possa entender o que é oração. É uma maneira didática da gente trabalhar, só isso. E vou separar pedacinhos desses versículos, desse texto, que respondem a essas perguntas. A pergunta que eu vou fazer hoje, tanto no culto da manhã quanto na noite, e que você vai estudar ao longo da primeira semana, é: por que eu devo orar? Por que é importante orar? Por que a gente deve orar? E quando eu olho para esse texto que Jesus ensinou, eu vou encontrar a primeira razão por que eu devo orar.
no versículo 13 de Mateus capítulo 6, que a gente acabou de ler, onde ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que eu devorar? Primeira razão que Jesus dá por que eu devorar é porque o reino é dele. O reino de Deus é a base de tudo que existe e existirá. Não tem nada no universo inteiro, na dimensão que nós vivemos, e se tiver alguma outra dimensão, que esteja fora do domínio do reino de Deus. E o reino de Deus representa o propósito eterno do nosso Senhor, um propósito que não tem começo, porque Ele é eterno para trás, no passado, e não tem fim, porque Ele é eterno para todo sempre. E representa o controle que Deus tem sobre todas as coisas, todos os lugares, todas as épocas. O reino representa o domínio absoluto do Senhor, a autoridade absoluta do Senhor. E até aquilo que parece aos nossos olhos fugir do controle, do propósito de Deus, na verdade está no domínio e no controle do seu reino e do rei, que é Ele, aquele que se assenta no trono eterno. E o exemplo disso é a crucificação. Será que a crucificação estava no controle do rei e do reino? E aí é interessante, quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, vai falar a respeito disso assim: se os principados e potestades, se os príncipes deste mundo soubessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus. E a Bíblia está dizendo o seguinte: mesmo aquilo que parecia que estava fora do controle, mesmo aquilo que parecia derrota, mesmo aquilo que parecia que fugia, Deus está dizendo: olha, se os demônios soubessem qual era o plano de Deus, nunca teriam crucificado a Jesus. Se as autoridades políticas soubessem qual era o plano de Deus, não teriam crucificado a Jesus, porque Deus tinha um plano para nos salvar e nos abençoar, que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário era o único meio para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E então Ele usou até a má intenção desse povo a favor do seu reino. Quem pode ir contra o reino de Deus? E orar é ter uma audiência privada com aquele que se assenta no trono desse reino eterno. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 4, verso 16. A Bíblia diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, para que nos ajude no momento da necessidade. Orar é poder sentar-se ao lado daquele que tem toda a autoridade do reino para falar-lhe em particular. Você já pensou isso? O Rei do universo, o Senhor dos senhores, Ele abriu as portas do céu e disse: filho, entra aqui, senta aqui do meu lado e conversa comigo, que eu quero ouvir o que está no teu coração e quero abençoar a tua vida. Agora vamos falar baixinho, né? Se você tem uma oportunidade dessa e não usa, bom, eu não vou nem falar a palavra que eu pensei. Vou falar baixinho: é burrice. Não é? Fala a verdade. É interessante como a gente se sente lisonjeado com alguns convites humanos. Eu me lembro quando eu era adolescente, e eu recebi um convite para ir no jornal O Estado de São Paulo, para falar sobre a minha conversão
porque eu tinha acabado de me converter, para o redator-chefe do jornal O Estado de São Paulo. E aí o meu chefe, onde eu trabalhava, de uma corretora de seguros, me levou lá, era amigo dele, e disse: hoje você vai falar com um amigo meu que é o redator do jornal Estado de São Paulo. Eu era um moleque, mas eu me senti tão lisonjeado. Você já pensou falar com o redator-chefe do jornal Estado de São Paulo? Eu era um moleque. Eu me senti lisonjeado. Eu me senti lisonjeado quando eu estava lá em Calcutá e estava viva a Madre Teresa, e eu recebi um convite de ir falar com ela. Passei algumas horas de uma tarde com ela ali, vendo o trabalho social que ela desenvolvia. Eu fiquei lisonjeado. Eu fiquei lisonjeado numa reunião que eu fui a Brasília e fui ao gabinete do presidente Lula. Tem até uma fotografia com ele lá, né? Aí a gente fica lisonjeado, né? Tirei uma fotografia, tenho lá, apareço na fotografia. Eu me senti lisonjeado. Agora, queridos, o Senhor do universo me convida a entrar na presença dEle e falar com Ele. E às vezes a gente não se sente lisonjeado de falar com o Todo-Poderoso. Por que orar? Porque o reino pertence a Deus, e esse Deus que é o rei desse reino, nos convoca para chegar pertinho dele. Olha, Efésios 2, versículo 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Cada vez que você ora ao Pai em nome de Jesus, você se assenta na cadeira ao lado de Jesus, e Jesus passa a ser o seu intercessor direto, e ele diz: papai, olha aqui, esse aqui é meu filhinho amado, por ele eu morri na cruz do Calvário, ele tem alguma coisa muito especial para falar com você, papai. E o papai do céu, como eu falava quando era pequenininho com Deus, é aquele que ouve a minha oração e a sua oração. Por que orar? Porque o reino pertence a Deus. Por isso a oração é tanto um privilégio quanto uma ordem divina, pois o Rei de todo o universo nos tem chamado para termos comunhão, intimidade com Ele. E sabe o que Deus quer? Ele quer nos revelar os seus propósitos, nos fazer ver e entender a vida, o universo, e não apenas sob a perspectiva da nossa própria carne, do nosso jeitão de viver, da nossa cultura, mas sob a dimensão do seu reino e do seu propósito eterno. E aí Ele começa a revelar para a gente, quando a gente está orando, os seus segredos. Uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi na vida é que Deus pode falar com a gente. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui, mas não me canso de viver e experimentar essa bênção. Eu descobri com 12 anos de idade que Deus pode falar com a gente, que a gente, quando conversa com Deus, não é um monólogo que a gente fica repetindo coisas, mas que Deus fala conosco, e que quando Ele fala, Ele revela coisas tremendas para a nossa vida, Ele nos ensina a viver, Ele toca nas coisas que estão no nosso coração, na nossa mente, Ele mexe na nossa história, e Ele intervém na vida dos outros, porque Ele é o Rei. E sabe, quando Ele começa a revelar os seus mistérios para nós, coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Coisas de Deus, que você não tem explicação, que você não sabe como, que você não entende direito de que jeito é, mas que Deus está no controle. Um dia eu estava numa festa de casamento. Não era casamento não, era uma festa, não me lembro mais o que era, uma festa. E a gente estava lá num lugar de buffet para essa festa. Estava todo mundo conversando, as mesas, as pessoas. Eu estava sentado para aquela festa. Quando o Espírito de Deus tocou o meu coração e falou assim: você vai levantar e vai orar por aquela pessoa ali. Eu conhecia aquela pessoa, sabia que ela estava vivendo por um problema, passando por uma necessidade, que ia fazer uma cirurgia no dia seguinte, na semana seguinte.
Eu sabia de tudo isso, eu conhecia aquela pessoa, mas naquela hora o Espírito Santo me constrangeu e Deus falou: vai lá. E aí eu estava todo envergonhado, mas Senhor, aqui na festa, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar? Olha, Deus tocou o meu coração. Como é que funciona isso, Deus? Ele falou: estou mandando, vai. Porque então, ele é o rei, lembra disso, né? E o rei manda, né? E aí eu senti aquilo no meu coração, fui lá todo constrangido, cheguei perto daquela pessoa e disse assim: eu estou sentindo no meu coração um desejo muito grande de orar por você. Posso orar? Orar, só isso. Coloquei a mão sobre a cabeça da pessoa, ela estava sentada ali na mesa, sabia que ela tinha que fazer uma cirurgia, pedi que Deus a abençoasse, que Deus eu simplesmente fiz o que Deus tinha mandado fazer, que estava falando no meu coração, porque Ele é o rei. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte aquela senhora foi para o hospital, e aí foi fazer os preparos para a cirurgia, foram fazer os últimos exames. E meus queridos, não aparecia mais nada em nenhum exame, porque o Deus Todo-Poderoso tinha curado aquela mulher naquela noite. Agora, não fui eu que curei, eu não tenho poder, eu não tenho nada, foi o rei que mandou falar para ela que ele estava abençoando a vida dela, e eu tenho certeza que não foi por causa da minha oração, foi por causa da oração dela, e para que ela soubesse que o rei estava abençoando a vida dela. Essa é a dinâmica da oração. Tem coisas que acontecem que você não entende. Não pede para me explicar, que eu não sei. Porque o rei está se manifestando na minha vida e na sua vida. Essa é a dinâmica de Deus estar agindo na vida da gente. Ele se revela, Ele se mostra. Salmo 25 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Queridos, quando você começa a orar, porque você está falando com o rei, Deus começa a colocar sentimentos no seu coração, percepções da vida, uma leitura diferente da realidade. Algumas vezes você não tem uma revelação, olha, você vira à direita, pega à esquerda, não é assim não, você tem aquelas impressões fortes, Deus está fazendo alguma coisa, algo nessa área vai acontecer, e Deus está dizendo: eu estou falando das coisas do meu reino para você. Você não vai escutar uma voz falando, não, você vai sentir a presença do rei, e o rei vai estar dirigindo a tua vida. É tremendo isso. Às vezes a gente fica até com medo. Será que eu estou ouvindo direito? Será que é isso mesmo? E a gente pede para o Senhor confirmar, pede para o Senhor confirmar, pede para o Senhor confirmar, não é? Mas aí o Senhor confirma e abençoa a nossa vida. E Ele diz: filho, pode ir, estou falando com você. Olha só o que diz Mateus 13, verso 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ele está falando para os discípulos estavam aprendendo a orar, e Deus estava dizendo: eu vou revelar os mistérios do reino. 1 Coríntios 4, verso 1 diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E a palavra aqui é dispenseiro. O dispenseiro naquela época era aquele que guardava a chave da despensa da fazenda. Ele ia lá na despensa da fazenda, pegava o alimento, ele ia lá na despensa da fazenda e levava para vender no mercado o que era a produção da fazenda. Ele tinha a chave. E o que Jesus está falando, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é que Deus deu a chave da despensa do seu reino para aqueles que oram. Que coisa! A despensa é dele, mas ele está colocando a chave através da oração. Não orar, então, é perder a perspectiva certa. E é por isso que muitos têm ficado intoxicados pela visão, pelas filosofias do seu tempo, e têm perdido o foco da vida. Não conseguem entender o propósito de Deus para a sua vida, os seus dons, a sua influência nesse mundo, simplesmente
porque tem trocado o sentar-se e aprender com o rei por tantas coisas que consomem a nossa alma. E é interessante como Jesus coloca isso de uma maneira muito simples, quando o evangelista Lucas fala da história de duas mulheres que amavam Jesus. Amavam no sentido de gostar muito dele, querer adorá-lo. Lucas 10 diz assim, verso 38: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo é que Marta estava cheia de afazeres, correndo para lá e para cá, para fazer a melhor comida para receber Jesus na sua casa. E Maria sentou aos pés de Jesus, que não queria perder um segundo da palavra de Jesus e daquilo que ele podia ensinar na vida dela. E que Jesus disse: eu não vou tirar de Maria o que ela escolheu, que foi desfrutar da minha presença. Qual é a lição disso? Quando você ora, você está falando com aquele que tem o domínio do reino. Quem convidou você para entrar na sala do trono foi Ele. Não entrar na sala do trono é perder um grande privilégio. Quando eu entro na sala do trono, coisas tremendas de Deus me são reveladas, e coisas tremendas de Deus vão acontecer nessa terra, porque o Rei dá ordens do seu trono. Nessa manhã, a lição que eu queria deixar para você é muito simples: vale a pena orar. E quando você descobrir quem é o Deus que ouve a oração, você vai querer muito mais do que apenas fazer pedidos para Deus. Você vai querer aprender a ser servo dEle. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui num culto, numa casa, como acontece esses cultos nas casas durante a campanha de oração. E ali eu ouvi um testemunho de um jovem. E esse jovem disse que Deus falava com ele. E eu fiquei tão irritado com aquele jovem, porque eu achava que ele era maluco. Disse: como é que Deus pode falar com alguém? Eu fui criado numa religião e nunca ouvi Deus falar. Mas eu fiquei intrigado com aquilo. Subi no meu quarto, como Jesus ensinou, tranquei a porta do quarto, dobrei o meu joelho com 12 anos. E comecei a falar com Jesus: Jesus, se o Senhor pode falar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer. Se existe alguma coisa mais e maior que eu possa experimentar do Senhor e do teu reino, eu quero. Eu não quero só aquilo que a tradição dos meus pais religiosa me passou, eu quero conhecer o Senhor. E eu fiquei de joelhos lá. Eu tinha 12 anos, eu fiz um monte de imagens na minha mente do que ia acontecer. Eu achei que vinha um anjo, e eu fiquei pensando: será que eu vou ter medo se aparecer um anjo? Eu acho que eu vou sair correndo daqui. E eu ficava imaginando. Eu tinha 12 anos. Eu fiquei pensando assim: olha, será que eu vou ouvir uma voz do céu? E a Bíblia fala que a voz do Senhor como a voz das cachoeiras, forte, né? E eu fiquei pensando: e se for uma voz assim daquela, nossa, eu não sei se eu vou aguentar. E eu fiquei imaginando como é que ia ser. Meu joelho começou a doer, porque eu estava ajoelhado. E eu comecei a querer desistir. E aí eu falei para Deus: olha, esse negócio aqui não funciona. Eu acho que o cara lá era louco e eu também estou ficando doido. E nessa hora, o Espírito Santo falou comigo, mas eu não conhecia a voz do Espírito.
O Espírito Santo falou assim para mim: abre a tua Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e eu vou falar com você. E aí eu disse para Deus em oração: está me vindo um pensamento aqui na minha cabeça sobre a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia aqui, fala comigo. E meus queridos, quando eu abri a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, eu comecei a tremer da cabeça aos pés, porque eu pude sentir a presença de Deus, e a palavra de Deus começou a falar direto ao meu coração. Começava: assim diz o Senhor teu Deus. A hora que eu li aquilo, eu comecei a tremer, o negócio ficou sério. Mas ele falava da dúvida do meu coração, da ansiedade, o Espírito de Deus estava lá. Eu fiquei tão alegre com aquilo, que eu desci correndo, sobrado, as escadas do sobrado, para contar para o meu pai e para minha mãe que Deus falava. Mas quando eu cheguei lá embaixo, eu ouvi outra voz, que eu também não conhecia. É a voz de Satanás, que não quer que a gente conheça o poder de Deus, a graça de Deus. E ele dizia assim: você, moleque, você tremendamente influenciável, ouviu um maluco falar que Deus fala com ele, abre a Bíblia lá, uma baita de uma coincidência, e você está achando que Deus falou com você? Vê se cresce, moleque. E eu fiquei pensando: será que Deus falou? Será que Deus não falou? Será que Deus falou? Será que Deus não falou? Será que é da minha cabeça? O que está acontecendo? Aí eu subi as escadas de novo, porque italiano é teimoso. Se você não conhece italiano, eu vou falar para você, uma das características de italiano é teimoso. E eu então subi, fechei a porta do quarto e falei com Deus. Falei: Deus, o negócio é o seguinte, está aqui na minha cabeça uma ideia de que o Senhor não falou, que foi uma coincidência, e eu quero saber se foi o Senhor ou não foi o Senhor. Se for o Senhor, o Senhor pode falar de novo, então fala outra vez. E eu abri a Bíblia pela segunda vez, e Deus permitiu que eu vivesse a mesma experiência. Assim diz o Senhor. E agora ele falava da dúvida do meu coração, que era ele mesmo que estava falando, e eu me arrepiei da cabeça aos pés, tremia, que nem vara verde diante da presença do Senhor. E aí, como bom italiano teimoso, fechei a Bíblia e falei: ó Deus, é o seguinte, uma vez pode ser coincidência, duas talvez, mas três não. Então se é verdade, fala a terceira vez. E Deus é bom. E falou. E sabe qual é a bênção? Ele continua falando comigo todos os dias quando eu busco a face dele. Às vezes eu tenho dificuldade de entender. Às vezes eu não quero ouvir. Às vezes o meu coração se endurece. Às vezes eu sou mais maleável. Mas uma coisa eu aprendi: há um Deus vivo, poderoso, que se assenta no trono, que é o Rei. Dele é o reino. Ele tem um plano e um propósito para a minha vida, e tem para a sua vida. E que a maior bênção é a gente aprender que a sala do trono está aberta para nós, e que eu posso ter comunhão com Ele, e que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Ele é a única ponte, e em nome de Jesus eu posso chegar à presença dEle. E o sangue de Jesus é aquele que me purifica de todo o pecado. Nessa manhã eu queria orar por você, mas uma oração diferente. Eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui na frente para a gente orar juntos. E eu quero hoje selar um pacto com Deus e a tua vida. O Rei está te convidando para você conhecer a Ele, a sua graça e o seu poder. O Rei está te convidando para você experimentar a presença dEle no seu coração. E sabe o que é tremendo? É que Ele te convida e Ele sabe quem você é. Eu sei quem eu sou, só você sabe quem você é. Eu sei o que vai no meu coração, só você sabe o que vai no seu coração, mas Deus sabe. E Ele te convida mesmo assim. E sabe o que Ele quer fazer? Ele quer não apenas ouvir a sua oração, mas Ele quer transformar a tua vida. Ele quer que o reino entre no teu coração. Por isso que Jesus, nós não vamos falar sobre isso hoje, mas Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Sabe o que significa? Vem aqui para minha alma o teu reino. Eu quero o Senhor aqui dentro. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero experimentar o Senhor. Eu quero fazer uma jornada de fé com o Senhor. Me ajuda, eu não sei. Queridos, ele ouviu a oração de um menino de 12 anos de idade, que hoje tem 53 anos, e que continua como um menino se apresentando para Deus todo dia, porque ele quer experimentar aquele encontro que teve com 12 anos de idade. E nessa manhã eu vou convidar você a fazer um convite para Jesus. Jesus, instala o teu reino no meu coração. Eu quero aprender essa dinâmica, eu não entendo dela. O senhor pode ser meu professor particular? Eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou buscar a tua face. O senhor podia me ajudar? Eu vou começar a ler a tua palavra. Eu não sei se eu entendo, mas o senhor pode me ajudar? Se você não tem Bíblia, você pode pedir lá naquele lugar que tem aquele ponto de interrogação na sua saída. Alguém vai te dar de presente uma Bíblia, tá? Se você pode comprar, você compra uma. Mas se você não pode, pega lá de graça. Porque o que nós queremos é que o reino de Deus esteja na tua vida. Então nessa manhã, se o Espírito de Deus, presta atenção no que eu estou falando, você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração, o Senhor está tocando o teu coração, Ele está dizendo: filhinho, eu estou falando com você, eu não estou falando com o teu vizinho, não estou falando com o teu pai, eu estou falando com você, e hoje eu quero instalar o meu reino na tua vida. Você quer abrir a porta do seu coração? E se a sua resposta for: Senhor, eu quero, eu estou entendendo que é comigo isso, eu quero aprender a viver nessa dinâmica. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu sempre digo por que eu peço para você sair do seu lugar. Não é porque esse lugar é poderoso, não é porque eu tenho poder nas minhas mãos, não é nada disso. É porque na dinâmica da oração, a gente tem que aprender que tem um rei. O reino é dele. E o rei manda. E se a gente ouve a voz do Espírito e a gente não tem coragem de obedecer Jesus dentro de um templo, para receber uma oração, quando você sair por aquela porta, não se engane, você não vai ouvir, nem vai obedecer e nem vai querer que o reino se instale na sua vida. Você vai querer continuar vivendo do teu jeito, segundo a tua maneira de viver, segundo o teu nariz, o teu jeito de pensar. Mas quando a gente sai, a gente está dizendo: eu entendi, reino é de Deus, eu sou um súdito, e eu me coloco aos pés do Senhor porque eu quero experimentar a dimensão do reino na minha vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está falando, e você quer hoje fazer esse pacto de fé: eu quero experimentar isso, Jesus, eu estou te pedindo, me dá essa bênção, eu quero conhecer a tua voz, o teu reino, o teu poder, a tua verdade, fala comigo. Então eu vou convidar você para sair agora do teu lugar, lá da galeria, aqui de baixo, vem aqui à frente, num ato de fé, de entrega voluntário, e a gente vai apresentar você em oração, só isso, e dizer: Jesus, abençoa e instala pelo teu Espírito Santo o teu reino. Instala pelo teu Espírito Santo o teu reino. Começa a falar, começa a ensinar, porque a gente vai descobrir que a vida cristã não é uma liturgia que a gente pratica, é Cristo vivo dentro da nossa alma, é o Santo Deus instalando o seu reino no coração da gente. Aleluia. Pode vir, em nome de Jesus, vem para cá. Vem para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, se tiver uma família aqui, família está junto, olha um para o outro e diz: sabe de uma coisa, a nossa casa está precisando de um rei, que Jesus seja o rei da nossa casa e o reino dele seja instalado na nossa vida. Vem junto. Não há maior bênção do que Jesus reinar por nossa livre vontade dentro da nossa vida, na nossa alma, e a gente entrar na dimensão da graça do Todo-Poderoso.
Graça é favor que eu não mereço, é bênção do Todo-Poderoso sobre nós, mas é ministração dele na nossa vida, é palavra dele, é toque no nosso coração. Que bênção, coisa linda é ver vocês aqui. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida, viu? Deus está feliz, porque Ele vai instalar o reino dele no teu coração, porque você está dando a chave para Ele. Você dá a chave do seu coração, Ele dá a chave da despensa dele para você. Não é tremendo isso? Deus é bom demais. Deus é bom demais, mas Ele vai mexer na tua vida. Ele vai mexer nos seus valores. Ele vai dizer, ó, algumas coisas que estão aí no meu reino, que é a tua vida, eu vou tirar. E vou acrescentar outras que são só minhas, que você vai agora vivê-las. Mas isso é gostoso, porque Ele vai falar com você. Lá na tua casa, você vai estar orando, Ele vai falar com você. Você vai estar lendo a Bíblia, Ele vai ministrar na tua vida. Não vai ser uma liturgia imposta, é Jesus vivo aí dentro do teu coração. Amém? Então agora nós vamos orar, tá? A primeira oração você vai fazer, eu não posso fazer por você, tá? É quando você vai dizer, Jesus, eu estou entregando a chave do meu coração para o Senhor. Você vai usar as suas palavras. Eu quero convidá-lo para ser o rei e instalar o teu reino dentro da minha vida e da minha alma. Eu sei que eu sou pecador, que talvez eu tenha que fazer uma limpeza muito grande aí dentro, mas eu quero te dar toda a liberdade do Senhor mexer na minha vida. Pode mexer, Senhor. Fala com as tuas palavras isso. Deus está ouvindo a tua oração. Ele é o rei e Ele te convidou para uma audiência com Ele. Ele está ouvindo a tua oração. E sabe, a tua oração é a mais importante, que Ele está esperando a tua vida inteira. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tem uma multidão aqui na frente. Gente que quer experimentar a presença do Rei e a dimensão do reino dentro da sua vida. Eu não os conheço, mas o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. E nesta hora eu quero te pedir, abre as janelas dos céus, agora, Senhor, por favor, abre as janelas dos céus e derrama do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, Senhor. E que eles sejam cheios da graça de Jesus. Que o Teu Espírito entre no coração deles. Que a alegria da salvação esteja dentro da alma deles. Ah, Senhor, eu me lembro aquele dia com 12 anos, quando eu saí daquele meu quarto, e eu sabia que o Senhor tinha falado comigo, que alegria tinha na minha alma, porque eu conhecia o Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que essa alegria venha sobre esses teus filhos, e que eles experimentem a presença do teu Espírito agora na vida deles. E que o teu Espírito testifique ao espírito deles, ao coração, à alma deles, que eles são filhos amados do Deus vivo. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, esteja ensinando passo a passo dessa jornada. Que a tua palavra, Senhor, possa estar promovendo transformações dentro da alma. Senhor, eu sei que existem problemas, lutas, dificuldades, angústias, tanta coisa, mas eu quero te pedir, vem Jesus com a tua graça, vem Jesus com a tua graça, e começa a manifestar o poder do teu reino na vida deles. Se existe, Senhor, alguma amarra de Satanás, algum vício, alguma coisa que oprime, nessa hora, Pai, dá um decreto do teu trono, tu és o rei, e diz, seja livre em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Mas, Pai, nós não queremos só a bênção, nós queremos o Senhor da bênção dentro da nossa alma, nos ensinando a viver, nos ensinando a ser marido, mulher, filho, a ser trabalhador, a viver a vida. Abençoa-nos com a tua presença, e que o sangue de Jesus, o teu Filho amado, nos purifique de todo o pecado, e que venha a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém, amém, amém. Louvado seja Deus.
Você pode dizer isso? Fica de pé, louvado seja Deus, tá? Então eu tenho um pedido especial para você, se você puder me atender, tá? Lá naquela revista, tem lá, minha decisão. Você me permitiria saber quem é você? Tá? Conhecer você, entrar em contato com você, para a gente orar juntos, alguém da igreja fazer isso. Então se você me permitir, tá? Não é obrigatório, mas se você me permitir, você preenche ali os seus dados, o seu e-mail, o seu telefone, alguma maneira que a gente possa ter um contato na minha ficha de decisão, tá? E você vai marcar lá, olha, na minha ficha de decisão está lá colocado, eu estou buscando isso, estou buscando aquilo, você vai preencher e entrega na saída para alguém que está aqui desses coletinhos azuis, todos eles de coletinho azul vão ficar lá fora hoje, tá? Ó, vem aqui alguém com coletinho azul, sobe aqui para mostrar quem é, tá? Sobe rápido, querido, faz favor, que hoje eu estou com o meu tempo muito estourado. Está vendo esse povo aqui de coletinho azul, tá? Você vai ver alguém com esse coletinho azul, você entrega aquela tua fichinha para ele, tá? E durante a semana a gente vai ligar para você, quero orar por você, tá? 2 dicas: 15 minutos com Jesus todo dia é remédio, e não é demais, fala a verdade. 15 minutos, tá? Segunda dica: você tem uma Bíblia? Se não tem, pede que eu te dou de presente, tá? Você vai começar a ler o Evangelho de Marcos, um capítulo por dia. Um capítulo da Bíblia tem 2 páginas, tá? Por que o Evangelho de Marcos? Eu vou dizer para você, é o menor, só por isso, para você ter uma visão panorâmica do quem é Jesus que você está convidando para ir, para entrar na tua vida, o que ele falou, o que ele ensinou. Quando você terminar o Evangelho de Marcos, tá? Porque às vezes dá uma vontade de a gente conhecer, mas a gente não lê um capítulo só, né? Então, se você que acontecer isso com você, você pula para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é a continuação dos evangelhos, você vê a continuação da história, tá? E depois segue o Novo Testamento. Você vai dizer, mas e o Velho Testamento? A gente lê depois de ler o Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento fala de coisas que iriam acontecer. O Novo Testamento fala de coisas que já aconteceram. Então quando eu vejo o que já aconteceu e vejo as profecias que estavam lá atrás, eu entendo, isso aqui está falando daquilo. Agora se eu começo a ler o Velho Testamento primeiro, às vezes eu não consigo entender, tá? São só algumas dicas para você que está começando. E Jesus vai falar com você. Pode escrever o que eu estou falando. Você vai buscá-lo? Ele vai falar com você. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe você, tá? Agora eu queria convidar os diáconos para virem aqui à frente. Eu sei que hoje eu estou super atrasado, mas eu queria celebrar com você hoje a ceia do Senhor. A Bíblia nos ensinou que há um memorial que a gente deveria repetir várias vezes, para a gente nunca esquecer as verdades centrais do Evangelho. Em cada lugar ele tem um nome diferente, tá? Na Bíblia ele aparece com vários nomes: ceia do Senhor, vai aparecer como a celebração profética das bodas do Cordeiro, vai aparecer com o nome de Eucaristia, que quer dizer ação de graças, e ele é constituído de 2 elementos: pão e vinho. Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ele pegou um pedaço de pão, partiu e disse para os seus discípulos: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos em memória de mim. Depois ele pegou um cálice de vinho e ele pegou e deu para os seus discípulos e disse: esse é o meu sangue, que é vertido por vós, é o sangue da nova aliança que eu estou firmando com vocês. Bebei dele todos, até que eu venha. Olha, o pão e o vinho são símbolos de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, que o sangue dele nos purifica de todo pecado, e que eu posso ter o reino implantado no meu coração, porque ele tem uma nova aliança comigo. Então, se você um dia já recebeu Jesus como Senhor absoluto da sua vida, como Salvador do seu coração, se você está em comunhão com ele, com a igreja do Senhor Jesus, se você já foi batizado conforme as Escrituras ensinam,
Então que você participe conosco desse memorial, adorando Jesus e lembrando que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Pegue do pão, pegue do vinho e partilhe conosco. Enquanto isso, nós adoramos a Deus juntos. você tem alergia a glúten e não pode pegar desse pão, nós temos, especialmente para os celíacos, pão sem glúten dos elementos da ceia, ali atrás. Então você pode se levantar e pegar os elementos ali e participar conosco. Nós gostaríamos que, mesmo tendo essa dificuldade, você possa participar com alegria desse momento com a gente. Adoremos ao Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que os
sol e as maravilhas que o homem conheceu e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Se algum diácono puder ver o lado direito da galeria, está faltando elemento lá em cima. Pensou em mim e Aleluia. Esse é seu tempo de adorar o Senhor. Lembra o que Deus já fez na sua vida. Como Ele já falou com você, como Ele tocou o seu coração. Como o reino está instalado na tua vida. Adora Ele. sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi por amor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Aleluia, não é? Quem é o rei? O Senhor. E onde está o reino dele? No universo todo, mas especialmente aqui no meu coração. Se não for assim, não tem sentido, não é verdade? Então eu pergunto, alguém deixou de ser servido do pão e do vinho? Dá um aceno para a gente poder levar até você. Ok, eu acho que todos foram servidos. A palavra do Senhor nos ensina. Estão servindo aí nos diáconos aqui. Isso, vamos aguardá-los. Obrigado. A palavra do Senhor nos ensina que naquela noite em que Jesus instituiu esse memorial, houve 2 momentos de oração. E uma das razões porque esse memorial chama Eucaristia, ação de graças, é porque foram 2 momentos de gratidão. Ainda que Jesus soubesse que ele iria ser preso e crucificado, ele agradeceu a Deus.
E eu queria que nessa hora a gente pudesse orar ao Senhor, agradecendo. E essas duas irmãs que estão aqui vão nos ajudar. A Audrey vai começar, ela vai orar, agradecendo a Deus pelo pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi machucado por nós, que foi cravado na cruz por nós, mas que representa também a unidade desse povo, porque assim como o pão que Jesus pegou era um só e foi partido em vários pedacinhos, ele estava dizendo para os seus discípulos que quando nós estamos juntos, nós somos o corpo dele. Então ela vai orar por essa unidade. E depois nós vamos ter uma segunda oração. E na segunda oração nós vamos estar colocando diante de Deus o sangue de Jesus, vertido por nós para perdão dos nossos pecados. Nós vamos orar, depois que ela terminar, comemos o pão, esperamos a segunda oração, e depois que terminar a segunda oração, bebemos desse cálice. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esse privilégio tão grande que temos, Senhor, de estarmos juntos como corpo, como família de Deus, participando da Santa Ceia do Senhor. Obrigada, Senhor, por esse pão que representa o corpo de Jesus partido por nós. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos merecedores disso, mas que o Senhor Jesus sofreu por nós as dores na cruz, para que nós não precisássemos sofrer, Senhor. O Senhor Jesus morreu e se sacrificou por cada um de nós aqui. E obrigada, Senhor, porque de uma maneira tão especial, nós fomos alcançados por esse amor. E nós podemos estar aqui juntos, Senhor, celebrando, unidos, esse corpo e essa família que é o Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esse pão. E que juntos possamos celebrar sempre, até que o Senhor volte para buscar a Tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos morrer em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e só o Senhor poderia fazer um bem tão grande para a humanidade como o Senhor fez. Queremos te agradecer pelo passaporte da vida eterna, Jesus, que o Senhor pagou por nós. Em nome de Jesus, nós queremos te dar graça por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pela unidade do corpo de Cristo aqui, Senhor, reunido. E que nós possamos sempre fazer menção do nome do Senhor e lembrar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É no nome de Jesus que nós oramos e estamos agradecidos. Amém. Agora eu queria convidar você para ficar de pé, dar a mão para quem está perto de você. Paulinho, você já sabe o que eu vou pedir, né? Você já sabe. Para a gente encerrar esse culto, é dizer aleluia. Ele é digno. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Dá a mão, fecha corredor, fecha lá em cima na galeria. Está tão linda essa galeria hoje. Olha que coisa linda que está, não é? Quanta gente, está quase lotado o templo, quase lotado. Louvado seja Deus. Ah, eu esqueci. Apresentação essa semana da Orquestra Sinfônica do Paraná, quarta-feira à noite aqui. Quinta-feira foi cancelado, só tem quarta noite. Então você troca o seu ingresso por 1 quilo de alimento, tá? Que vai ser doado para pessoas carentes aqui da nossa cidade, é isso? Sábado nós vamos ter aqui, quarta-feira à noite, celebração já da Páscoa, o musical de Mahler, é isso? Que vai ser apresentado pela Orquestra Sinfônica. E no sábado nós vamos ter aqui o musical com a orquestra da igreja, coro da igreja. Nós vamos estar celebrando o Ressurreto. Eu estou sendo lembrado aqui de detalhes, né? Eu tenho aqui o resultado da eleição. Foram eleitos para o Conselho Executivo a Cristiane Ferreira, o Paulo Jeremias, para o Conselho Fiscal o Ivanor Borba, Paulo Nassif, terceiro secretário a Vera Lúcia Barros, vice-comunicação Vitor Graneman Paulino,
líder de casais Gleden Teixeira Prates, líder de integração Moisés Alves de Oliveira e líder de esportes Anderson Stefan Varga. Então, com essa proclamação do resultado, eu encerro a assembleia que elegeu a nova diretoria. Mas vamos celebrar Jesus, esse é o mais importante, né? Canta aleluia ao Senhor, louvado seja Deus, adoremos o Senhor. Olha que lindo que está isso aqui. Reina sempre o grandioso Senhor. Ele é rei. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Ele é santo. Ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, santo. Ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Santo, Santo. Ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, santo. Ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor, tu és santo, santo. Ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor da glória. Ele é digno. Que vocês possam ir na graça e na paz do Senhor Jesus, tá? E hoje à noite, 7 horas, estamos juntos aqui falando do poder do Rei. Por isso é que eu oro.